Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Mais uma vez, a pessoinha que vos fala, Edi Tavares, e mais uma live com o nosso querido Celso Santos. Estamos aqui aguardando o pessoal entrar. Olá Michel, boa noite, mais uma live com a nossa querida fraterna, graças a Deus. Estou aqui esperando o nosso querido Celso Santos entrar. Ele vai falar hoje sobre o legado da vida, um excelente tema, super propício. Eu quero dar as boas-vindas a todos, muito obrigado por todos estarem conosco em mais uma live da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Enquanto o Celso não entra, eu vou começar dando os recados. E, bom, eu vou dar um recado aqui antes para a Daiane que está comigo. Daiane, se bater a janela lá, você dá uma fechadinha naquela do meio. Porque estou aqui na Fraterna hoje, que na minha casa não dava para fazer a live, então eu estou aqui aguardando o nosso querido Celso Santos entrar. Vamos lá. O primeiro recado que eu quero passar para vocês, com muita honra, amanhã a live será com a Luziane Bahia, diretamente da Bahia. A mulher é tão baiana que tem até o sobrenome no nome. Ela representa o nosso querido Divaldo Franco, da Mansão do Caminho. Ela vai falar sobre caridade, a mais meritória das virtudes. Então não percam, amanhã às 20 horas, a live será com Luziane Bahia. Ela está representando o nosso querido Divaldo Franco, que é da Mansão do Caminho. Uma outra coisa que eu quero passar para vocês é sobre o Evangelho Dominical. Vocês sabem que agora, por conta da pandemia, eu já vou te chamar, tá bom, Celso? Eu só vou encerrar os recados e eu já te chamo. Por conta da pandemia, nós limitamos os lugares aqui na Fraterna, como todos sabem, não cabem, infelizmente, todas as pessoas. Então, de 100 pessoas, a gente colocou, no máximo aqui consegue colocar 18 pessoas. Então, tem que confirmar a presença. Por quê? Porque as vagas elas são limitadas e não é uma decisão fácil de nós adotarmos, não é uma postura que nós gostaríamos, mas nós precisamos. Então não é Edi, não é o André, não é o presidente da casa que não quer as pessoas na Fraterna. É uma situação que o mundo está vivendo, passando por uma pandemia, e existem os protocolos sanitários. Então, para que a gente possa proteger trabalhadores e assistidos, nós tivemos que limitar. E por isso que as confirmações, elas devem ocorrer semanalmente comigo pelo WhatsApp. Ah, Edi, mas eu vim no domingo passado, eu tenho que confirmar no próximo? Tem, que é justamente para que a gente consiga controlar essa entrada, para que todos fiquem bem assistidos, né, com todos os protocolos sanitários, lembrando que tem também a transmissão através do Instagram. Então o Evangelho vai ser às 9 horas da manhã, como todos os domingos tem sido feito. Também temos o plantão da área social, que é com a equipe da assistência social, na quinta-feira, dia 15, das 15 às 19h30, que é justamente para que todos possam colaborar com a doação de alimento, para que nós possamos montar as cestas básicas e entregá-las para os assistidos. As pessoas que recebem as cestas são assistidos, cadastrados pela Fraterna. Agora, depois que eu falei mais que o repórter, eu vou convidar o nosso queridíssimo Celso Santos para fazer a live da noite. Então, deixa eu fazer o convite aqui para ele. Que agora eu já falei bastante, vamos deixar o homem falar, né? Celso Santos. Daqui a pouquinho ele está entrando. Olá, boa noite, Celso. Boa noite. Muito bem-vindo mais uma vez à Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Desta vez compartilhando a live, né? Você entrou 2 vezes, né, sozinho? Foi 2 vezes, foram 2 vezes. Ah, que bacana. Como tinha muito recado, você viu que eu falei mais com o repórter? Eu falei, deixa eu dar os recados primeiro, para depois deixar o Celso falar, né? Legal. Então, antes de passar a palavra para o Celso, eu quero apresentá-lo.
E aí depois ele vai abrir com uma prece inicial, aí você faz a análise e encerra com uma prece também. Está sem som quem? O Celso ou eu? Estão dizendo que está sem som. O meu está sem som? Eu estou te ouvindo, Celso. Todos ouvem. O Celso e eu, gente. Eu estou falando mais que o repórter e ninguém me ouve? Ó, vou repetir aqui. Você me ouve bem, Celso? Fazendo um teste. Som. Você me ouve bem? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Tá, Simone, Michel, fala aí, vocês ouvem? Neide está dizendo sim, então eu vou continuar. Bom, vamos lá. O Celso Santos, hoje ele vai trazer um tema super interessante, muito propício, né? Um tema bastante pertinente. Ele vai falar sobre o legado da vida. Antes do Celso começar a falar, eu quero apresentá-lo. Eu pedi para ele me passar um breve currículo. O Celso ele é escritor, ele é autor de 6 livros publicados, ele é radialista, apresentador de programa Comece Muito Bem o Seu Dia, pela PUL Brasil, é isso, Celso? É isso mesmo. Ele é músico, integrante do Vozes Eternas, e ele é pesquisador e expositor espírita há mais de 20 anos. Então, um excelente currículo doutrinário. Que Deus te abençoe por estar conosco, disseminando a doutrina espírita. E agora eu te passo a palavra. Muito obrigada. Legal. Eu que agradeço. Pode começar. Bom, quanto tempo eu tenho? Você tem 45 minutos. Tá bom. Tá bom? Então vamos lá, uma boa noite a todos. Muito obrigado, antes de mais nada, pelo convite. Me sinto honrado em participar aqui com vocês, dividindo um pouco deste conhecimento, desta reflexão. E eu já começo pedindo para que você que está aí do outro lado se sentir confortável, que tal fechar os olhos e juntos elevarmos os nossos pensamentos ao mais alto, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, agradecendo a Jesus por ser a luz de nossos caminhos, agradecendo também aos nossos mentores, guias, protetores, aos nossos amigos espirituais que torcem para que estejamos cada vez melhores, muito melhores hoje em relação ao ontem e amanhã perante o hoje. E assim, conectados com o bem, com a paz, com a fraternidade, com o amor, que possamos dar por iniciado a esta palestra da noite, a esta live reflexiva, para que todos nós consigamos entender o porquê de tantos porquês. Que assim seja. Bom, vamos lá então, o legado da vida, este é o tema da noite, e olha só como é interessante. Você já parou para pensar que todos nós somos espíritos milenares, que já reencarnamos e desencarnamos inúmeras vezes? Olha só, espíritos milenares que já reencarnamos, animando corpos masculinos ou femininos de acordo com a necessidade evolutiva. Isso quer dizer que cada um de nós passa por um processo de preparação antes de reencarnar. Ninguém reencarnou fadado ao sofrimento, à derrota. Cada um de nós reencarnou com plenas condições de alcançarmos o sucesso reencarnatório. E para isso precisamos reconhecer as nossas potencialidades. Vocês se recordam daquela frase de Jesus, multiplicai ou enterrai os seus tesouros? Estamos multiplicando ou enterrando as nossas potencialidades. Sim, recordando Kardec, nada se perde. Cada experiência, tanto material quanto espiritual, nós arrecadamos conceitos, valores, experiências, e cada existência nós apresentamos os resultados dessas experiências anteriores. Então, não podemos mais afirmar ignorância, porque todos nós detemos o conhecimento que precisamos ter. E isso quer dizer que somos, então, autossuficientes? Não, mas temos condições de caminharmos com as próprias pernas. Então, isso quer dizer que não podemos e nem devemos depender do outro para crescermos individualmente.
não dependemos do coletivo para evoluir individualmente. Cada um é responsável por aquilo que fala, por aquilo que pensa, por aquilo que sente, por aquilo que faz. Mas, Celso, não existe uma frase que diz para que aprendamos a seguir os outros, aqueles que exemplificam o bem? Isso, existe essa frase. Mas esta frase significa que nós iremos seguir e não que eles farão por nós aquilo que nos compete realizar. Então eu vou mais fundo. Mas Jesus não disse que o jugo é leve quando caminharmos com ele? Sim, só que precisamos entender que nem Jesus fará por nós o que nos compete realizar, porque fomos criados por Deus, simples e ignorantes, com a responsabilidade de alcançarmos a perfeição do Espírito. E olha só chegaremos à perfeição do Espírito depois de corrigirmos todos os equívocos do trajeto. Eu vou até repetir. Só chegaremos à perfeição do Espírito depois de corrigirmos todos os equívocos do trajeto. Quem tem que fazer essas correções? Nós mesmos. Quando passamos pelo processo da programação reencarnatória, definimos, juntamente com os nossos amigos espirituais, quais os melhores caminhos que podemos trilhar. Escolhemos famílias, escolhemos profissões, escolhemos situações das quais muitas vezes criamos a negação. Ah, mas eu não pedi para nascer. Ah, mas eu não queria fazer isso. Ah, mas eu não pedi para aquilo. Pedimos. Não só pedimos, como imploramos. Existe uma frase que eu acho fantástica que diz assim: você não está onde e com quem gostaria de estar. Você está onde e com quem precisa estar. Então estamos onde precisamos estar. Não existe erro. Ah, Deus deve ter errado na minha ficha, porque olha, complicado. Não há erros, existem acertos. E nós muitas vezes queremos a negação em vez da aceitação. E muitas vezes nós associamos as dificuldades como dores. E as dificuldades são gestos de amor. Não é dor, e sim amor. Porque se eu entender que as dificuldades do hoje me tornarão melhor amanhã, eu entendo que essas dificuldades nada mais são do que obstáculos a serem superados. Mas, ao superar esses obstáculos, eu serei e estarei melhor. Então, é uma atitude de dor ou de amor? É uma oportunidade ou uma punição? E quantas vezes nós encontramos ainda várias pessoas que acreditam que estão passando por dificuldades, porque, olha, se eu estou passando por isso, vai ver porque é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus. Quando nós estacionamos e trazemos para nós as dificuldades como nossas, nós abraçamos e vivenciamos estas situações. Mas quando entendemos que essas dificuldades são passageiras, que dependem única e exclusivamente do nosso olhar melhorado para entendermos que tudo passa, inclusive as dores, entenderemos que cada vez mais rápido alcançaremos novos amores. Deu para entender? O legado da vida. Após tudo isso, o que você deixará nesta existência material? Já parou para pensar nisso? Você que vive a cada dia, cada segundo, minuto, hora, dia, mês e ano, você ainda é daqueles que pronuncia frases como na próxima semana eu começo? Amanhã quem sabe? Deixa para o próximo mês, deixa para o próximo ano? Pare para pensar. Qual é a certeza que você tem que amanhã estará reencarnado? A única certeza que temos é que todos nós iremos desencarnar, certo? Quando? Como? Não sabemos. Então, não é melhor aproveitarmos o aqui e o agora do que
simplesmente depositar a responsabilidade da nossa melhora em um futuro incerto. Eu não sei se estarei reencarnado amanhã, na próxima semana ou no próximo ano. Então, para que esperar aquilo que eu posso realizar agora? Já ouviu aquela expressão que diz assim? Não deixe para fazer amanhã o que se pode fazer hoje? Não deixe para fazer amanhã o que se pode fazer hoje? É isso. Temos que aproveitar e vivenciar a nossa experiência material da melhor maneira. Vivermos a cada dia como se fosse o último. Porque talvez não sejamos ou não consigamos alcançar o plano espiritual como completistas. Para quem nunca ouviu falar nessa palavra completista, o que significa? São aqueles espíritos que conseguem 100% da sua programação. Pouquíssimos. Mas, se não conseguimos alcançar 100% daquilo que nos programamos a fazer, se fizermos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, já estaremos de bem com a nossa própria consciência. Porque para aqueles que trabalham em algo mediúnico, em um trabalho mediúnico, principalmente para aqueles dias onde abrimos para os sofredores, quantos espíritos retornam totalmente arrependidos por não terem aproveitado a experiência material da melhor maneira. E ainda exclamam frases como: olha, se nós tivéssemos esta mesma oportunidade que vocês encarnados estão tendo agora, faríamos diferente. E nós, que temos esta oportunidade, muitas vezes não agimos diferente. Ainda queremos mudanças em vez de mudar. Muitos de nós pede e espera em vez de trabalhar para progredir. Alguém daqui conhece algum amigo que já tenha pedido para Deus felicidade, amor, paz, saúde, esperança, fraternidade? E assim vai. Quantas vezes nós esquecemos que Deus nos dá as mesmas possibilidades, mas cada um constrói pelo seu próprio esforço. Cada um constrói aquilo que quer pelo seu próprio esforço. Porque senão, onde estaria a justiça e o amor de Deus em beneficiar uns e prejudicar outros? Quantas pessoas estão sofrendo neste exato momento? Quantos espíritos estão no umbral neste exato momento? Por quê? Porque Deus os prejudicou ou porque eles estão passando pela reação das próprias ações? Percebe? Entende que a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória? Deus auxilia o homem pelo próprio homem, nos dá as mesmas possibilidades de sucesso, mas depende de cada um fazer a sua parte. Se nós não fizermos a nossa parte e depositarmos a responsabilidade nas mãos de Deus, de Jesus, do guia, do protetor, do mentor, para que reencarnamos? Eu vou ler aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos, que eu acho fantástica, eu vou dividir com vocês. Eu vou ler aqui na íntegra, para não ficar nenhuma dúvida. Capítulo 8º da Lei do Progresso, o Estado Natural. Pergunta 779 da Marcha do Progresso. A pergunta é a seguinte: o homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? Resposta: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Ou seja, quantas vezes a espiritualidade nos alerta dizendo que precisamos mudar. Mudar pensamentos, mudar sentimentos, mudar atitude, mudar as palavras. E nós muitas vezes não nos esforçamos para mudar, mas queremos mudanças. Querem um exemplo? Ah, Deus, arranca da minha mente esse pensamento ruim. Pronto, é obrigação de quem não ter pensamentos ruins. E a gente pede para quem tirar aquilo que nós colocamos.
Não é mais fácil não colocar do que pedir para Deus tirar aquilo que nós mesmos colocamos? E assim se dá com o sentimento. Somos nós que ainda nutrimos sentimentos de raiva, mágoa, rancor, ira, ódio. E pedimos para que Deus arranque dos nossos corações sentimentos ruins. Mas quem colocou lá dentro fomos nós. Então a responsabilidade de não colocar é nossa e não de Deus tirar. Porque senão a gente vai ficar naquele ciclo vicioso. Eu coloco, peço para Deus tirar. Coloco de novo, peço para Deus tirar. Porque se eu não tenho esforço nem trabalho, para que eu vou me preocupar em não fazer se tem alguém que faça por mim? Sabe aquela expressão que diz assim? Eu estou com uma sede, pega um copo com água. Aí você tem sempre aquela pessoa que levanta e pega o copo com água. Quando é que você vai levantar para pegar um copo com água? Outra frase muito conhecida. Eu cheguei em casa, estou com uma fome. Só que a pessoa responde, levanta, vai lá, faz seu prato, está tudo quente. É só você pegar o prato e fazer, então deixa, não quero mais. E quantas vezes nós atribuímos essa situação corriqueira no nosso dia a dia com a espiritualidade. Queremos tudo nas mãos. Queremos amor, queremos paz, queremos esperança, queremos um ano melhor sem estarmos melhores. Alguém daqui já ouviu pessoas dizendo, eu preciso vestir amarelo para ter dinheiro no próximo ano? Trabalha não, para ver se vai ter dinheiro. Quantas pessoas vestem branco, almejando paz, discutindo com o vizinho, com o próprio familiar que chegou em cima da hora? Qual é a paz que você quer, se não aquela que você faz? A paz só é consequência das nossas atitudes. Seria tão fácil, gente, encarnarmos com imperfeições e pedirmos para que Deus apagasse e nos desse virtudes. Mas somos nós, como disse e digo novamente, responsáveis pela nossa existência material. Se eu quero paz, eu preciso construir a minha paz. Se eu quero luz, eu preciso aprender a me auto-iluminar. Se eu quero ser e estar melhor, eu preciso abandonar aquilo que fortalece as minhas imperfeições e buscar ter aquilo que fortalece as minhas virtudes. É difícil? Quem já coloca o grau de dificuldade? Nós mesmos. Quantas pessoas diziam assim, mas isso é impossível, mas eu não sou Jesus, eu não sou Chico Xavier. Já ouvimos isso? Ok. Esses espíritos chegaram onde chegaram, pelo esforço, pelo trabalho, e deixou muito claro. Vamos pegar aqui Jesus. Jesus disse, cada um é capaz de fazer o que faço e muito mais. Não foi isso que Jesus disse? Chico Xavier, não vou lembrar a frase na íntegra, mas, embora não podemos iniciar um novo fim, podemos recomeçar, ou seja, ter um novo início. E isso deixa muito claro que cada um de nós pode ditar e falar sim ou não para aquilo que nos faz bem ou para aquilo que nos faz mal. A minha atitude me faz bem ou me faz mal? Bom, se me faz bem, eu continuo com ela. Se me faz mal, eu abandono. Fazemos isso? Ou ainda queremos encontrar uma casa espírita com passe forte, num dia de trabalho forte, para tirar aquilo de nós? Olha, escuta, você conhece uma casa forte? Se você conhecer, me passa o endereço. Nesse momento de pandemia, será que tem alguém fazendo online, desobsessão, enfim? E olha, a criatura não se conscientiza que se ela não mudar, nada muda, que se ela continuar com as mesmas atitudes, os resultados serão os mesmos. E nós muitas vezes esquecemos disso. Se eu continuar vivendo desta maneira, os resultados já são conhecidos. Por isso que a evolução é nada mais que você estar melhor hoje em relação a ontem e amanhã perante hoje. Estar um bocadinho melhor, um pouquinho melhor no outro dia, porque se permanecermos iguais, não estaremos evoluindo, e sim estagnados, porque
continuaremos exatamente os mesmos. Sabe aquela pessoa que tem síndrome de Gabriela? Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, quer gostar de mim, goste do jeito que eu sou, porque eu sou assim no mundo? Pronto, a pessoa já se colocou naquela condição de que ela não muda, que ela vai continuar daquela maneira. Onde, quando e como ela passará a ser uma criatura melhor. Ah, Celso, mas não posso só pedir para Deus ou pedir para Jesus? Pode, mas Deus vai te dar? Não, porque Deus não daria para você enquanto os outros têm que se esforçar. Sabe aquela charge do Maurício de Souza? Eu acho muito bacana. Tem um personagem chamado Chico Bento. Ele coloca assim, são charges bem curtinhas. O personagem Chico Bento, ajoelhado, pedindo para Deus ajudá-lo a tirar boas notas no dia seguinte. E aí aparece uma mão gigantesca representando Deus e falando assim para o Chico, então vai estudar. É assim que acontece. Se você quer algo, vá buscar. Buscar e achareis. Entendeu? Buscar e achareis. E não pedir e obtereis, Celso. Ah, mas calma. Pedir, ação para obter. Porque senão, gente, ninguém precisaria reencarnar. Já ficaríamos no plano espiritual pedindo para Deus. Deus, me dê saúde. Deus, me dê paz. Deus, me dê fraternidade. Deus, me dê esperança. Para que reencarnar se nós reencarnamos justamente para melhorarmos, para nos transformarmos, para nos aprimorarmos, para aprendermos a ser melhores? Olha só a responsabilidade que cada um de nós temos. Então, fica muito claro que o legado da vida é aquele que nós estamos escrevendo. Isso mesmo. Todos nós recebemos um livro em branco, acompanhado da caneta da responsabilidade. E a pergunta é, o que você está escrevendo dia após dia? Quais são os capítulos que você quer ter em cada dia? Qual é o final dessa história, dessa experiência material? Só depende de você, não depende deste nem daquele. Ah, mas Celso, eu tento viver de boa com os outros, mas os outros me aborrecem. Olha o poder que você está dando para os outros, quando você diz que os outros te aborrecem. Porque a atitude do outro é do outro. A atitude sua é sua. Então fica muito claro, meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado, que o que o outro fala a seu respeito não importa. O importante é o que você pensa a seu respeito. Eu não preciso me ofender com a atitude do outro? Não, porque a atitude do outro eu jamais conseguirei mudar. Ele que terá que fazer a sua mudança conhecida como reforma íntima. Mas eu posso mudar a reação da ação do outro. Eu posso simplesmente continuar me ofendendo, ou eu posso simplesmente deixar para lá. Se isso não vai agregar na minha vida, para que eu vou ficar trazendo esses problemas? Já não basta os problemas que eu mesmo construo? Sabe aquelas pessoas que ficam um dia assim, nossa, mas onde eu estava com a cabeça que eu não tive resposta para dar para aquela ofensa que eu recebi de manhã? Olha, a pessoa ficou o dia inteiro maquinando aquela coisa ruim, ficou se alimentando daquela energia ruim, enquanto ela poderia ter dito assim, para ela mesma, oh, bom, o que o outro falou é pensamento dele, é sentimento dele, isso não corresponde ao que eu sinto a meu respeito. A opinião do outro é do outro, a sua opinião é a que interessa, e às vezes a gente se preocupa muito com os sentimentos, com os pensamentos dos outros. E, infelizmente, a gente deixa de viver a nossa vida para passar a viver uma vida que o outro acredita ser a nossa. Ficou claro? Então, o legado da vida, meus amigos, é o que você vivencia, é o que você fala, é o que você pensa, é o que você sente, é o que você faz. Quando nós desencarnarmos, teremos que arcar com as responsabilidades de tudo aquilo que fizemos.
e não aquilo que os outros acharam que fizemos. Entendeu? Compreendeu? É fácil e precisamos mudar essa ética, esta moral. Precisamos. Eu vou ler mais uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos para embasar bem, para que a gente saia dessa live bem reflexivos. Esta aqui é outra que eu considero uma das melhores perguntas. 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços? Resposta: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Tá aí. Mais uma vez, a doutrina dos Espíritos nos conscientizando que cada um de nós é responsável por si mesmo. Arquiteto do pensamento, engenheiro do sentimento, autor do livro das nossas próprias existências. A cada um segundo suas obras. Lembra dessa frase de Jesus? A cada um segundo suas obras. Sim, meus amigos, somos responsáveis pelas nossas obras e o que estamos construindo, o que estamos deixando. Este é o nosso legado. Esperamos tanto para reencarnarmos. E agora que estamos reencarnados, é justo pedir para que Deus faça por nós tudo aquilo que nos compete realizar? Não. Dói? Dói. Porque mudar dói. Mas olha só, não mudar dói muito mais. O que você prefere? Continuar com as mesmas atitudes ou buscar uma atitude melhor? Ah, Celso, eu estava indo num templo espírita muito fraquinho. Aí eu procurei a Fraterna, porque lá me falaram que lá o centro é forte, é bom, tem um passe forte lá. E quantas vezes as criaturas se decepcionam, porque elas não mudam e quer que o centro espírita, o passista, o dirigente, a religião, a filosofia mude, quando na verdade é ela que precisa mudar. Ninguém muda a vida de ninguém. Nós podemos, como foi dito no Livro dos Espíritos, orientar, mas é livre-arbítrio seguir ou não as orientações. Assim como nós temos as orientações dos nossos mentores. Filho, o que você está fazendo? Onde você está com a cabeça? E mesmo assim a gente continua fazendo as mesmas coisas. Não é necessário colocar o dedo na tomada para saber que dá choque. Mas quantas vezes as criaturas ainda colocam o dedo na tomada e levam o choque? E mesmo sabendo ainda reclama. Onde o meu mentor estava que não me avisou? Avisou, só que nós, pela teimosia, ainda optamos em fazer aquilo que queremos e não aquilo que precisamos. E é aí que está a grande chave dessa reflexão da noite. Estamos fazendo aquilo que precisamos fazer ou estamos fazendo aquilo que queremos fazer? Até porque nem tudo que queremos agrega ao que nós precisamos. O tempo na matéria, no mundo material, é passageiro. A espiritualidade até diz que é como um piscar de olhos. Quando percebermos, esse tempo já terá passado. E qual não será o arrependimento de não ter aproveitado todo o momento que passamos no plano espiritual, aguardando ansiosamente por esta oportunidade. E agora que temos a oportunidade, fazemos o quê? Em vez de trabalhar para progredir, pedimos e esperamos. É fácil, mas alguém disse que seria. Precisamos mudar. Vamos mudar. Quando? Subir um pensamento aqui na telinha, pode ser amanhã, não sabemos se estaremos reencarnados amanhã. Emmanuel diz que a nossa melhor existência é essa, porque nós temos o aqui e o agora, entende? Temos o aqui e o agora. Olha só, a minha possibilidade de entender que ninguém muda da noite para o dia, mas é da noite para o dia que nós nos conscientizamos sobre o valoroso momento de mudar. Celso, a partir de agora eu não vou mais fazer tal coisa. Bacana. Isso te prejudica? Sim.
Você vai conseguir mudar de uma vez? Não. Mas comece, dê o start, inicie toda a caminhada, se dá com o primeiro passo. Porque se eu ficar assim, só olhando a linha de chegada, sem dar o primeiro passo, eu jamais chegarei ao meu objetivo. Para chegar ao objetivo que é a perfeição, eu preciso trabalhar, exercitar, mudar, me aprimorar. Por isso que Deus nos concede as sucessivas experiências reencarnatórias, para que o espírito se conscientize, saia de padrões como do mundo primitivo para o mundo de expiações e provas, saia do mundo de expiações e provas para um padrão regenerativo, e assim sucessivamente, até o espírito compreender a essência que é. Somos filhos de Deus, viemos de Deus e voltaremos a Deus de uma forma sublime em sentimentos, mas precisamos entender que ninguém vai para um mundo de regeneração se não estiver com a mesma sintonia, vibrando na mesma frequência. Eu preciso pensar, sentir, falar e agir como pensam no mundo de regeneração. Não adianta eu querer, com a vibração de um mundo de expiações e provas, fazer um barraco no mundo de regeneração, porque eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Não. Todos nós já entendemos que o mundo de regeneração é apenas habitado por espíritos inclinados ao bem. Todos nós precisamos estar inclinados ao bem. Fui claro? Alguém daqui ainda faz mal? Quem daqui faz mal a si mesmo? Essa agora para pegar, hein? Alguém daqui já despertou, já acordou com aquela frase que diz assim, olha, hoje vai ser daqueles dias? Alguém daqui já pensou naquela frase que diz, hoje, se alguém falar alguma coisa, eu não me responsabilizo pelos meus atos. Para voar no pescoço de um não precisa muito. E assim sucessivamente, qual é a energia que você está criando? Positiva ou negativa? Negativa. Está se fazendo bem ou mal? Mal. Você está fazendo bem ou mal para você? Mal. Então você ainda cria o mal? Cria. Olha, hoje eu não estou bem. Pronto. Você já colocou o seu dia inteiro, associou o seu dia inteiro naquela energia. Que tal você trocar o vocabulário dizendo, agora eu não estou num bom momento? Porque isso te convida a mudar aquela sintonia, aquela frequência. Quando você diz, hoje eu não estou bem, é da hora que você acordou até a hora que você vai dormir. E quando você fala, agora eu não estou bem, é aquele momento em que você se conscientiza da energia que você está criando ou que você está se vinculando e trabalha para mudar essa frequência. Então, o que eu posso fazer? Uma prece, ter um pensamento elevado, buscar uma leitura edificante, pensar, relembrar situações positivas, lembrar de pessoas que me trazem boas emoções, bons sentimentos. É isso, meu amigo. É isso, minha amiga. A responsabilidade é minha, é sua, de todos nós. Cada um é responsável pelo seu legado, porque somos herdeiros de nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos. Ninguém poderá chegar no plano espiritual e dizer, olha, eu não fiz isso por conta dele ou por conta dela. A resposta é sempre nossa. Sim ou não, a última palavra é sempre nossa. Celso, mas e as influências espirituais? Mesmo assim, nós temos o poder de decisão, de aceitar ou não. Seja as influências positivas ou negativas. Ah, mas tem obsessor que é ferrenho. O obsessor nada cria, e sim amplia aquilo que já existe em nós. E se nós temos esse companheiro de estrada, é porque nós nos vinculamos a eles. Porque a obsessão se dá pela afinidade. Eu penso, sinto, falo e ajo exatamente como ele pensa, sente, fala e age. Fui claro? Está doendo? Que bom! Porque não cabe mais ficarmos falando frases como tenha fé em Deus que as coisas vão melhorar.
se a criatura não se melhora. Olha, tudo vai dar certo. Como que as coisas podem dar certo se a criatura continua fazendo tudo errado? Eu preciso fazer certo para que as coisas deem certo. Certo? Concordam comigo? Eu preciso melhorar. Quando se melhora, tudo melhora. Não é assim? Quando se melhora, tudo melhora. E para melhorar, que tal vincular aquilo que você já sabe ou que você ainda não sabe, mas trazer o ensinamento de Jesus? Levanta e caminha, pegue a sua cruz e me segue, a cada um segundo suas obras, tua fé te curou, entre tantos outros ensinos que deixam bem claro que somos responsáveis pela trajetória evolutiva e que temos esta oportunidade, como é este momento de pandemia, para pensarmos em conceitos, em valores que estavam abandonados ou esquecidos. Tem pessoas que dizem assim: Celso, não vejo a hora das coisas voltarem ao normal, das coisas voltarem a ser como antes. As coisas não voltarão a ser como antes. E nem podem voltar a ser como antes. Elas precisam ser diferentes e melhores em relação ao ontem. Porque o que passou, passou. Presente, oportunidade de fazermos um futuro diferente e melhor. Entende? Presente, oportunidade de fazermos um futuro diferente e melhor. Eu estou sem relógio aqui. Quanto tempo eu tenho? Tem 5 minutos. 5 minutinhos. Então eu vou encerrar com essa linha de pensamento. Cada um de nós vive essa existência material de uma maneira responsável ou irresponsável. Cada um precisará responder, porque seremos cobrados pela consciência, porque todas as leis de Deus estão inseridas na consciência. E não vai adiantar chegar no plano maior e eu não sabia. Sabemos. Ninguém reencarna cego daquilo que precisa fazer e onde precisa chegar. Ninguém reencarna sozinho. Todos nós estamos com amigos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam, que nos amparam, que nos inspiram a ter boas ideias, mas que, infelizmente, são aqueles que dão ouvido às pessoas, ou a esses mentores, ou a essas influências positivas. Para encerrar, existe um pensamento que diz: Deus é tão bondoso, que nos dá o livre-arbítrio para plantarmos o que quisermos. Mas Deus é justo, é tão justo, que cada um de nós colherá exatamente aquilo que plantou. Então, preste atenção, quais são as sementes que você planta no solo fértil da sua vida. Porque são estas sementes que brotarão, crescerão e darão frutos. Se você plantar o amor, você colherá o amor. Se plantar a dor, você colherá a dor. Bacana? Devolvo aqui a palavra à dirigente lá. Adorei a live de hoje, cara, que você serviu em vários momentos, para quem não. Para nós. Quem nunca. A gente tem que pensar então é o legado que a gente quer deixar, né? Porque a gente parte, qual é o legado que eu vou deixar para os meus, né? O que eu quero deixar de melhor para este mundo? Então, existe uma frase que eu gosto muito, que diz assim: o homem, ele não morre quando ele deixa de viver, mas sim quando ele deixa de amar. Então, vamos procurar amar mais ao próximo, vamos procurar respeitar as diferenças, respeitar o próximo, amá-lo do jeito que ele é, com todas as suas limitações, porque a gente tem a mania de moldar a pessoa da forma que a gente gostaria que ela fosse. Não é assim, não funciona assim. Todos temos os nossos defeitos, as nossas virtudes, mas a gente tem que aprender a amar o próximo. E as nossas escolhas, tudo vai depender daí. As suas escolhas, e a gente tem que começar dentro de nós a mudança, para ter um mundo melhor. Muito obrigada, viu, Celso? Eu adorei a live de hoje.
Muito obrigada. Legal. Vou só complementar uma coisinha que eu esqueci. O mundo está em transformação. E como o mundo é uma grande universidade da vida e também um pronto-socorro, nós, como alunos, se não acompanharmos a evolução do mundo, seremos convidados a irmos para um mundo diferente. Então, o mundo não depende de nós para ser melhor. E sim, o mundo já está melhor e só habitará aqueles que estiverem na mesma sintonia. Então, meu amigo e minha amiga, se você quer continuar nessa universidade chamada Terra, se esforce, porque recordando a espiritualidade, é chegado o momento. Os tempos são chegados e estamos justamente no momento da separação do joio e do trigo. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Muito obrigada, viu, Celso? Você quer encerrar com uma prece? Quer encerrar com uma prece? Vamos à prece. Vamos à prece. E agora eu convido você mais uma vez, você que está aí do outro lado, que possamos nos unir em pensamentos, transformando-os em um único pensar. Os nossos sentimentos em um único sentir, e assim vibrarmos por todos os cantos e recantos do universo. Que possamos vibrar com o que existe de melhor em cada um de nós. Em nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aqueles que se dizem ser nossos adversários, em especial vibrarmos a nós mesmos. Que possamos reconhecer a força, a potencialidade existentes em cada um. E que possamos, com isso, agradecermos mais uma vez a Deus por essa oportunidade. Agradecermos a Jesus por ser o nosso modelo e guia. Agradecermos aos nossos guias, mentores, protetores, por nos auxiliarem nessa trajetória evolutiva. E agradecer principalmente aos obsessores que fazem com que cada um de nós pense, repense e reflita nas nossas atitudes que precisam ser modificadas, transformadas, melhoradas, aprimoradas. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Celso, mais uma vez. Agradeço a presença de todos. E amanhã estaremos de volta às 20 horas aqui no Instagram. Um abraço. Obrigadão, Celso. Tchau, tchau.